Coincidência na demissão de Abel Braga e de Tite deixa torcedores intrigados. A gente também traz aqui protestos que acontecerão no Maracanã contra a diretoria e contra o treinador, né, que tem números horríveis, terríveis pelo Flamengo. Os números do Tite são assustadores. É o pior técnico do Flamengo dos últimos 10, o pior. E a diretoria, ao contrário do que fez com o Dorival, segura. O que aconteceu com o Dorival? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Gabigol também, né, que o André Hernan, que é muito próximo do Gabigol, o jornalista que sempre fala com ele, amigo dele, né, trouxe informações que ele quer terminar a temporada em alto nível e falou sobre a situação do Gabigol no Flamengo, sobre negociação com outros clubes. A gente também trazendo aqui o Gerson, rapaz, largando o aço na contratação de um atacante do Flamengo. O Gerson largou o aço na contratação, né, de um gringo recente aí que o Flamengo contratou. Bizarro, hein? Gerson aí, tá certo? Queria ouvir a opinião de vocês. Será que ele tem razão? Falou sobre base e tudo mais. A gente trazendo aí bastidores, né, do Tite, né, fritura do Tite no Ninho do Urubu, momento aí onde ninguém mais quer o Tite, só o Landim segura. A gente trazendo aí também outros bastidores aí para vocês do clima do Ninho do Urubu, que não tá bom, né? Então, a gente trazendo tudo aqui agora. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Superbet. Com a Superbet você tem aí até R$500 de bônus no primeiro depósito. Lembrando que também tem o nosso canal de dicas, né, gratuito, que a gente jogou todas as nossas dicas lá, né, e para amanhã, né, Flamengo e Atlético Paranaense, com certeza teremos mais dicas para vocês. Então, diariamente aí a gente jogando dica lá muito boa para vocês no canal gratuito, tá? Também convido você a viajar com a Mileses Esportes. Tem aí também a clínica de futebol do Atirson, que você já pode fazer a sua reserva e garantir, né, que o seu filho aprenda futebol com o Atirson. Ou, né, o Super Mundial de Clubes, que a gente vai trazer aqui as cidades, as sedes do Super Mundial de Clubes, hein? Já saiu, né, já tem tudo definido aí. O Flamengo pode jogar em Orlando, você vai saber aqui, você já pode garantir presença no Super Mundial com a Mileses. Além disso, a gente tem o Bruno, né, visto rápido EUA, que pode garantir o seu visto. Ele faz o meu, é o meu advogado, eu quero indicar para você. Também a Sonora Acústica, sempre aí com a gente. Você pode fazer a acústica da sua casa, do seu estúdio. E, cara, com a gente também a Mais Cabelo. Você tem sempre uma Mais Cabelo perto de você. Você pode fazer aí no QR Code aqui o seu tratamento para conhecer, uma avaliação grátis. Entre em contato aí com a Mais Cabelo. Cara, em qualquer lugar do Brasil sempre tem uma Mais Cabelo perto. Você pode procurar aí, ver o endereço, você vai encontrar que tem uma perto de você, né? A gente sempre tem aí todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Agradecer aí a Sunset de Controle de Pragas. Você tem 15% de desconto para cupins e 10% de desconto para insetos e ratos na Sunset de Controle de Pragas, que é a oficial do Maracanã. Convido você a acessar o nosso portal paparazzo.com.br. Você não vai se arrepender, muita notícia do Mengão para você. Agora vamos às informações do Mengão. Roda a vinheta. Enquanto você acompanha imagens aéreas do Ninho do Urubu, né, que a gente conseguiu fazer com drone aí, inclusive a obra ali que eles estão fazendo um mini estádio, né, um novo campo ali com um mini estádio para base e para o futebol feminino. A gente vai trazer aqui bastidores, né, sobre o Flamengo, né, e Tite, né, uma situação aí importante que a gente está trazendo aqui agora. Confirmando até muitas das informações que a gente trouxe mais cedo. O Eric Faria trouxe alguns detalhes aí interessantes. Pressão interna, né, sobre o Tite aumenta e jogo com o Atlético Paranaense ganha peso extra no Flamengo. Inclusive, gente, né, a torcida aí preparando cartazes, né, frases aí contra o Tite, né? Impressionante aí o Flamengo segurar o Tite
num momento como esse, né? Um técnico que já sabe que vai cair, chega a ser loucura, né? Um time com um técnico que já sabe que vai cair. Ingresso muito caro para pouco futebol. Aí, ó, muita mídia, pouco futebol. Para jogar no Mengo tem que ter disposição, né? Flamengo é do povo, diretoria sem vergonha. Time de milhões, diretoria de várzea. Apoiamos até o final, mesmo nos tirando dela. Diretoria omissa, devolvam o Flamengo. Apoio não falta, o que falta é o futebol. Contra o futebol moderno, né? Então essas foram algumas frases que a gente recebeu, que vão estar em faixas, cartazes e tudo mais no Maracanã, né? A gente entende que o momento aí é de pressão total, os torcedores aí revoltados com a fase do Flamengo, revoltados com o que está acontecendo. O próprio Thiago Leifert, né, jornalista e apresentador, se mostrou totalmente assustado com os números do Flamengo no duelo com o Peñarol. Ele fala o seguinte: os números que achei assustadores. Arrascaeta perdeu a bola 21 vezes. Somando Alexandre, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata, o Flamengo perdeu 78 vezes. O total foi de 128 bolas que o Flamengo perdeu. E a média dos últimos 5 jogos foi de 91 perdas. É uma loucura, gente, isso aí. O Flamengo teve mais bola, 70% de posse de bola, mas não consegue. A bola não chega a lugar nenhum. E qual a prova disso? Foram 58 ataques e só 8 com algum mínimo sucesso. E o total de chances claras de gol, né, foi de 0,39. 0,39. Foi um chute no gol em 8 tentativas. É surreal, gente. Surreal. O Flamengo do Tite é um fracasso total e só o Landim, que segura ele, não vê o que está acontecendo. É impressionante. Uma vitória em 6 jogos, tá? A gente teve aí uma vitória em 6 jogos, isso é inadmissível, né? Corinthians 2, Flamengo 1, Flamengo 1, Bahia 0, a única. Flamengo 1, Vasco 1, Flamengo 0, Peñarol 1, Grêmio 3, Flamengo 2, Peñarol 0, Flamengo 0. Apenas uma vitória em 6 jogos. Isso é surreal, tá? A gente teve os jogadores se representando aí, onde vocês estão vendo, no CT, no Ninho do Urubu, onde a gente fez as imagens aí para mostrar para vocês como é que tá o Ninho hoje atualmente. De acordo com o GE, o clima na reapresentação do Flamengo na tarde dessa sexta-feira, né, foi considerado de luto para quem esteve presente no CT Ninho do Urubu. Os atletas estiveram mais em silêncio, sem brincadeiras ou qualquer tipo de resenha. O único caminho para melhorar o ambiente no elenco rubro-negro é a retomada das vitórias. Mas, cara, como vai acontecer isso com o Tite? E fora isso, né, parcial de ingressos vendidos aí, pouco mais de 17 mil ingressos vendidos para Flamengo e Atlético Paranaense, ou seja, um público baixíssimo. O torcedor cansou, o torcedor não aguenta mais esse time, não aguenta mais o Tite, e os que vão para protestar, né? Então a gente teve o Eric Faria, né, falando sobre os bastidores aí do Ninho do Urubu, né, do Flamengo pós-eliminação. A pressão sobre o Tite no Flamengo sempre foi mais externa, né, em um momento que tinha movimento da torcida e tal. Afinal, o técnico que está prestes a completar um ano no cargo nunca caiu nas graças dos torcedores rubro-negros. Após a eliminação nas quartas de final da Libertadores por Peñarol, um time muito inferior tecnicamente ao Flamengo, a pressão sobre o Tite aumentou internamente. Apoiadores de Rodolfo Landim e conselheiros já defendem uma troca de comando antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na próxima semana. A gente trouxe, inclusive, né, que todos na diretoria são a favor da demissão do Tite. Só o Landim segura. Isso é informação, tá? Eles podem desmentir, fazer o que for, mas a imprensa inteira está com a mesma informação, tá? Uma corrente interna acredita que só um fator novo manterá a esperança de conquistar o último título que restou em 2024, pensando que o brasileiro também a vaca foi para o brejo, né? E esse eco ganha maior proporção justamente por ser o ano de eleição no clube. Como o futebol é o carro-chefe e não atravessa um bom momento,
a demissão do técnico poderia ser não só um fator esportivo, mas também político, tá? Porém, nada vai acontecer antes do Atlético Paranaense no domingo, ou seja, eles vão manter o cara pro jogo contra o Atlético Paranaense, né? Vale lembrar que Abel Braga, após um jogo contra o Peñarol, mas naquela época classificou, né, foi demitido após uma vitória contra o Atlético Paranaense, uma vitória difícil, 3-2 contra o Atlético Paranaense, onde o Flamengo quase perdeu o jogo. Ele saiu muito vaiado, xingado, e após o jogo contra o Atlético Paranaense, coincidência, Abel Braga caiu logo após jogar contra o Peñarol no Uruguai, mas caiu no jogo contra o Atlético Paranaense. Coincidência, né? Coincidências que acontecem muito no Flamengo. Previsão aí de clima hostil, né? Torcedores preparando faixas, como eu falei, e tudo mais. E o Tite com a possibilidade de criar aí um time misto, né? Gente, é surreal. Os bastidores aí do Flamengo fervendo, a gente triste, né? O Flamengo do Tite tem a pior média de gols entre os 10 últimos técnicos do clube. É inacreditável. É inaceitável, né, gente? E aí eu vou passar para vocês, vocês estão vendo imagens aí, as últimas imagens de treino que a gente tem ainda no Uruguai, mas só para a gente poder estar trazendo para vocês com um pouco das imagens dos jogadores do Flamengo, né? Se é que isso a gente pode chamar de treino do Tite, né? Porque o que a gente vê em campo é mais um recreativo do que treino, né? Mas a média de gols de treinadores do Flamengo, primeiro, gente, acredite se quiser, Renato Gaúcho, mais até do que o Jorge Jesus, 2,35. Jorge Jesus, 2,28. Abel Braga, 1,93, tá? É inacreditável. A gente tem esses três aí, depois Rogério Ceni 1,91, Vitor Pereira 1,90, Paulo Souza 1,84, Dorival Júnior 1,79, Domenech Torren 1,75, Sampaoli 1,62 e o Tite 1,59. Gente, isso é surreal. Surreal. O Flamengo, em 2024, o Flamengo tem 107 gols marcados em 67 partidas. Média de 1,59 por jogo, né? O Flamengo geralmente tem muito mais. O Flamengo é um time que faz muitos gols, né? Com o Renato e com o Jorge Jesus, então, era surreal. O que está acontecendo nesses treinos do Tite, se é que a gente pode chamar de treino, né? Porque, cara, é vergonhoso isso. É surreal. E eu vou aproveitar para trazer aqui para vocês que a FIFA divulgou neste sábado as 11 cidades e os estádios que irão receber os jogos do novo Mundial de Clubes de 2025. A grande final será disputada em Nova York, no MetLife Stadium, tá? Então a final será em Nova York, do Super Mundial de Clubes, no MetLife Stadium. As sedes são Miami, Hard Rock Café Stadium, Seattle, Lumen Field, Los Angeles, no Rose Bowl Stadium. O Brasil jogou lá na Copa do Mundo de 94, eu lembro disso. Orlando, no Camping Road Stadium, eu já fui lá, inclusive. Florida Cup aconteceu lá, então Orlando está confirmado, né? No Super Mundial de Clubes. Inter & Co Stadium, né? Também. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium. Nashville, no Geodis Park. Charlotte, no Bank of America Stadium. Cincinnati, no TKL Stadium. Washington, Audi Field. Filadélfia, no Lincoln Financial Field. E o Nova York, que a gente já falou, o MetLife Stadium. Então esses são os estádios que teremos aí, né? O Mundial, o Super Mundial de Clubes rolando, cara. Bacana, né? Espero que o Flamengo fique ou em Orlando ou em Atlanta, tá? Porque é um local que também, né? De repente lá no... tem pessoal em Filadélfia, tem muito torcedor do Flamengo também, que seja num local que tenha muito torcedor do Flamengo, né? Nova York, Fly York, né? Fly USA New Jersey, meus amigos lá. Mas ó, como a final vai ser no MetLife, então não sei se o Flamengo vai jogar antes também
em Nova York, mas que o Flamengo fique numa sede onde tenha muito brasileiro. Eu torço muito por isso, até porque seria importante para os jogos do Mengão, né, ter muito torcedor. Agora, eu vou trazer aqui uma notícia importante, né, ou na verdade a gente teve aí o Gerson, o Canhotinha, né, o nosso querido Gerson Canhotinha de Ouro, criticando pesado a contratação do Flamengo, tá? O Gerson, ele criticou, e aí respeito demais a opinião do nosso Gerson. Gerson Canhota sabe de tudo, né? Campeão do mundo. Quem contratou o Plata, hein? Contratou mal. Ele pelo lado direito não fez uma jogada, sem eu conhecer ao pé da letra a base do Flamengo e os reservas, né? Ele tem 380 jogadores no Flamengo melhores que o Plata. O menino que entrou, o Matheus Gonçalves, bota o menino. Ah, mas é muito menino, joga mais que o outro. Ele reclamando, tá? Que pagou caro no Gonzalo Plata e que o Matheus Gonçalves é melhor, né? Aí, cara, não dá pra entender, né? Não dá pra entender como gasta dinheiro. Contratou por 18 milhões de euros o Carlos Alcaraz, o Arrascaeta muito mal, De La Cruz muito mal, jogadores caríssimos. Aí contrata o Gonzalo Plata por 18 milhões de euros, deixa os dois mal em campo e não coloca o Plata, que custou caríssimo. Não dá pra entender, gente, não dá pra entender esse Flamengo, tem que reclamar muito mesmo, né? E o Gerson Canhota continua. Lá dentro do campo, poderia ter reorganizado o esquema tático, que entrou errado, no meu modo de ver. O Tite disse aqui, sem problemas, lá temos amplas possibilidades de vencermos o jogo fazendo gol. Podem cobrar. Estamos cobrando dele. Mais um, hein? O Gerson também, assim como eu, cobrando o Tite, como muitos outros jornalistas também aí, comentaristas, cobrando o Tite, né? E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. É um absurdo, é uma vergonha o Flamengo dentro de campo. Eu acho que não tem um torcedor do Flamengo que não esteja se sentindo envergonhado com o que está acontecendo. E durante o programa de primeira, André Hernan afirmou que o Gabigol, né, por enquanto não tem futuro definido e não está negociando com outros clubes, embora tenha recebido uma proposta do Palmeiras no meio da temporada que ele recusou. O atacante está focado em viver o presente, comprometido em dar o máximo nos campeonatos restantes em que o Flamengo está envolvido, como a Libertadores, no caso, já saiu, né? Só resta o Brasileiro e a Copa do Brasil. Uma Libertadores já foi embora, já fomos eliminados. Inclusive, estou chegando no Rio agora revoltado, né? Uma vergonha, um time muito mais fraco que a gente. E culpa do seu Tite, que não fez campanha na fase de grupos e teve que decidir fora de casa, porque o Peñarol teve campanha melhor que o Flamengo, com um time muito mais modesto que o Flamengo. É vergonhoso. Libertadores é campanha. O Flamengo, quando foi campeão, fez boa campanha. 2022 foi uma loucura. Vencemos de 4-0 o Vélez lá na Argentina. Tivemos um empate só. Vencemos praticamente todos os jogos. Um empate apenas com a equipe argentina do Talleres, fora de casa. O resto... E foi roubado, hein? E foi roubado. O resto, tudo o Flamengo venceu. E ainda mandaram o Dorival embora. Agora o Tite... Dorival foi mandado embora porque foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores, e alguns jogos depois que os jogadores já tinham comemorado, já estavam naquele clima de comemoração, alguns jogos depois o Flamengo perdeu, ainda assim terminou bem o Brasileiro e foi mandado embora porque o Flamengo perdeu alguns jogos. O Tite perdeu o ano inteiro e tá aí o Landim segurando ele. É brincadeira, hein, seu Landim? É brincadeira segurar o Tite assim, sacanagem. Então... a informação aí do André Hernan, que a sua prioridade no momento é encerrar a temporada jogando em alto nível. Difícil, hein, André? Difícil, hein? Difícil. Não adianta a gente só culpar também a minutagem, né? Tá tendo pouca minutagem, mas ele entrou e foi um jogador a menos. Tudo bem que ele tem pouco tempo para mostrar seu futebol e que o Tite persegue. O Luizão já falou isso em entrevista ao Thiago Asmar, que o Tite perseguiu ele, fez a mesma coisa que fez com o Gabigol. O Tite persegue os jogadores, faz uma sacanagem com os jogadores. Mas a gente tem que falar a verdade. O Gabigol, quando entra, não está correspondendo. Talvez tenha que dar mais tempo para ele, dar um jogo inteiro para ele que o Tite não dá. Vamos ver, quem sabe aí contra o Atlético Paranaense, já que ele vai botar time misto, né? Que eu acho um escárnio, um absurdo, uma vergonha. Então,
O Gabigol é considerado um dos maiores jogadores da história do Flamengo recente, né? Tendo conquistado 12 títulos importantes com o clube, incluindo 2 Libertadores, onde ele fez os gols, e 2 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Novela sobre sua renovação é marcada por polêmicas, com os jogadores e seus representantes alegando que o Flamengo descumpriu combinados anteriores, e com razão. O cara não tá jogando nada, né? Teve problema do doping lá, então o Flamengo também recuou certo, né? Oferecendo apenas 1 ano de contrato, e ele tem que aceitar. Se ele quiser ficar, ele aceita 1 ano de contrato e prova que ele tem condição de jogar mais anos. Ele não confia no taco dele, ele pega, aceita 1 ano e prova que ele tem condição de conseguir mais 2, 3 anos depois. Se ele confia no taco dele, ele que jogue e mostre que ele merece 2 ou 3 anos. Aceita o contrato de 1 ano, né? Fábio Luciano já dizia que ele preferia contrato curto, porque ele confiava que ele teria uma boa temporada e depois poderia aumentar até o salário e fazer um contrato melhor. Então, ele gostava de contrato curto, para não se acomodar. O Gabigol hoje está sentado num contrato e queria sentar em um contrato de mais 5 anos. Brincadeira, né? Então, o Flamengo tem aí um contrato de 1 ano oferecido a ele, tá oferecido, tá lá na gaveta, tá lá aguardando, né? E o Gabigol desejava um vínculo maior e com isso acabou que não aceitou ainda, né? Eu acho que ele não vai ter muita opção, né? O próprio André Hernan trouxe aí que não tem negociação com ninguém, então eu acho que ele não tem muita opção, né? A gente teve mais algumas outras notícias aí. Vocês estão acompanhando aí o Gabigol no treino, nas imagens aí do que aconteceu lá no Uruguai, que a gente fez, né? A gente tem aí sempre as imagens quando a gente pode fazer nos treinos do Flamengo, e é um prazer quando a gente pode fazer. Eu gostaria que a gente tivesse mais oportunidades. Infelizmente, a gente não tem, né? Infelizmente, não é sempre que a gente pode estar fazendo essas imagens. Então, eu quero lembrar vocês que amanhã o Flamengo tem jogo contra o Atlético Paranaense, logo cedo aí, por volta de 5 horas da manhã, a gente traz aí a provável escalação e outras notícias aí do Mengão para vocês. Fiquem ligados aí, convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito importante aí a sua inscrição, nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, né? E dá sua opinião, o que você acha? O Gabigol tem que aceitar mais esse aninho? Você torce para que ele não aceite? Você torce que ele vá embora? Acha que já deu? Quero ouvir a sua opinião, quero ler a sua opinião aí. Vai ser muito importante saber o que você pensa aí com relação ao Gabigol, né? Que disse que quer terminar o contrato dele em alto nível no Flamengo. Ainda tem chance, mesmo na situação que o Flamengo está no Brasileiro. Para isso tem que ganhar amanhã, né? Tem que ganhar do Atlético Paranaense. E eu volto a lembrar da coincidência que com o Abel Braga a gente jogou contra o Peñarol, mas naquela situação foi 0-0 também, e a gente acabou passando mesmo com 0-0. Dessa vez a gente foi eliminado, mas foi o mesmo 0-0, e o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense com promessa de muito protesto contra a diretoria, contra o Tite, né? Principalmente contra o Tite, que a torcida não aguenta mais. É isso, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!